Ei, pessoal, tudo bem? Chegamos à nossa última aula do semestre, né? Fica aquele sentimento assim de quero mais, mas também aquele sentimento de missão cumprida. Eu, pelo menos, estou com esse sentimento, espero que vocês também estejam. É realmente gratificante ver o desempenho, o desenvolvimento e o quanto vocês se desenvolveram também ao longo do semestre, ao longo dos conteúdos que foram sendo trabalhados. Realmente acompanhei toda a participação de vocês, estou acompanhando toda a participação de vocês e agora é o momento de se prepararem para as avaliações presenciais. Então, quem por alguma dificuldade, algum problema acumulou algum conteúdo, pede ajuda, se manifeste o quanto antes que a gente vai também te auxiliar em um plano de estudos, que é um plano de estudos para você conseguir realmente ter um bom resultado na avaliação presencial, né? Afinal de contas, a avaliação presencial é o que compõe a maior parte da nota do semestre de vocês, então vocês precisam realmente ficar atentos para ter um bom resultado. E qualquer coisa que vocês precisarem, não deixem de nos procurar. E para essa última aula, a gente vai falar sobre avaliação de desempenho, que é uma área extremamente importante também, que vocês precisam conhecer muito sobre isso, sobre critérios de avaliação de desempenho, quais são os pontos que são avaliados no desempenho de cada colaborador, de acordo com cada cargo dentro da organização. Eu espero que vocês tenham tido essa noção de que é uma área muito complicada, tem muito serviço a ser feito nessa área de gestão de pessoas, mas que vocês se sintam desafiados a realmente se especializarem nessa área e atuarem nessa área, né? Os estudantes da área de recursos humanos vão me compreender nesse momento, né, de que vocês realmente vão se especializar já no curso agora em cada uma dessas áreas que a gente foi discutindo ao longo da disciplina, mas também os estudantes da gestão ambiental, gestão do agro, processos gerenciais, que vocês percebam a área de gestão de pessoas como uma possível área de especialização, porque de fato o setor do agronegócio depende muito de profissionais especialistas e com essa visão de agro, com essa percepção de agro que só vocês têm aqui na faculdade CNA. Então a gente vai tratar aqui um pouco mais sobre a avaliação de desempenho. Então, o passo a passo, primeiro, para preparar uma avaliação de desempenho. Porque também tem essa coisa de entender que é necessário ser algo bem objetivo, tem que deixar algo bem claro, bem redondo, não pode ser subjetivo, não pode ser algo abrangente, não, tem que ser algo realmente que gere índice de avaliação, sabe? Assim, porque muitas vezes você fica muito naquela dimensão de, não, eu converso com ele, eu dou feedbacks semanais, a gente faz reuniões para falar sobre o desempenho, fazer balanço de desempenho, mas isso não é uma avaliação de desempenho dentro de uma metodologia que, digamos, seja adequada. É muito importante, né, esse diálogo, essa conversa ao longo dos dias, no dia a dia da organização. Só que aqueles feedbacks isolados, querendo ou não, eles vão sendo subjetivos e vão levando mais em consideração os últimos episódios. Então, para não ser injusto ou às vezes não ser adequado com o colaborador, é melhor fazer uma coisa bem estruturada, bem definida para evitar qualquer subjetividade nesse processo, né? Afinal de contas, é uma área de relações humanas, é difícil, né? O diálogo é difícil, os índices são difíceis de serem interpretados. Então, quanto mais objetividade você trouxer para essa fase da avaliação de desempenho, melhor. Então, o primeiro passo é preparar uma avaliação, planejamento da avaliação. O que eu preciso? Eu preciso saber as funções, os cargos, quais são as competências de cada colaborador dentro da organização, conhecer como que esse colaborador chegou para a organização, quais são as estratégias que são de responsabilidade de cada setor. Então, isso tudo depende e é necessário nesse momento de preparação da avaliação. A partir daí, você entra num processo de observar o desempenho, ou seja, eu vou avaliar o desempenho, né? Você faz nessa preparação da avaliação também, você elabora todos os instrumentos de coleta de informações e coleta de dados. Na verdade, você coleta os dados, então eu vou coletar dados relativos ao comportamento dos indivíduos, né? Então, eu tenho que criar lá áreas específicas para entender essa abordagem comportamental, né? A pessoa se sente bem no ambiente de trabalho, ela é bem-humorada, ela tem um bom relacionamento interpessoal.
Então, são questões atitudinais que devem ser avaliadas. E como que eu vou colocar isso num questionário, num sistema de avaliação? Feito isso, você vai observar e aplicar esse instrumento de coleta de dados, né? Então, seja um questionário, então você pode observar, fazer uma avaliação a partir da observação e também pode pedir para que o colaborador responda esse questionário para depois confrontar esses dados. Uma vez feita a análise desses dados que foram coletados, né, ou seja, esses dados foram transformados em informações estratégicas da empresa, então eu preciso dar feedbacks para os colaboradores e planejar o futuro, né? Então, o feedback ele vai ser positivo ou negativo, né? Então, uma coisa que eu sempre falo é que os elogios eles podem ser feitos em público, porque isso incentiva, isso inclusive sensibiliza outras pessoas falando assim, eu quero ser elogiado um dia assim também, então eu vou melhorar o meu desempenho. E quando for algo negativo, aí é algo que tem que ser isolado, individual, porque você tem que dar a oportunidade para aquela pessoa realmente melhorar e melhorar o seu desempenho, e até por uma questão legal também, porque essa pessoa pode questionar que está sendo assediada, né, não está sendo respeitada, então tem que tomar muito cuidado com isso. Na rotina do dia a dia ali digamos assim, de uma empresa rural, da vida, digamos assim, dura que é fazer, por exemplo, a agricultura de precisão, que qualquer passo errado pode comprometer toda uma safra, tem que ter controle emocional. O cara tem que ter controle emocional, tem que saber o que fazer, como chamar a atenção da pessoa de uma forma que aquilo não seja pejorativo, que aquilo não atinja o ego da pessoa e simplesmente seja algo para chamar a atenção no sentido profissional, sabe? Então tem que tomar muito esse cuidado também no trato, no dia a dia com as pessoas para evitar maiores problemas futuramente. E a partir disso também tem as implementações gerenciais, das decisões gerenciais a partir dos resultados da avaliação de desempenho. Então são redefinidas metas, são criadas outras estratégias e isso tudo vai ser implementado dentro desse processo aí ou proveniente dos resultados da avaliação de desempenho. Aí eu trouxe um exemplo para vocês de avaliação, que é a avaliação 360 graus, que é feita, cada colaborador é avaliado tanto pelo seu superior como por seus liderados, né, os seus colaboradores, outros colegas do mesmo nível hierárquico e também os clientes. Então, a partir do confronto das informações, dos resultados da avaliação de desempenho de cada um desses atores aí, você consegue ter uma visão aí mais adequada e abrangente do comportamento e do desempenho de cada colaborador. E isso é importante também porque, às vezes, digamos assim, ali é a figura dos colegas e do superior. Às vezes o superior ele tem uma visão de que o colaborador está no nível de desempenho de 90%. E aí os colegas baixam essa nota lá para um nível de 50%. Ou seja, tem uma disparidade muito grande. Então, o que o superior vai fazer? O que a direção da empresa vai fazer? Vamos investigar esse caso específico. Por que os próprios colegas dele têm manifestado uma nota de desempenho inferior ao que o superior dele gerou? Então, eu preciso intervir rapidamente nessa área para acabar com essa disparidade. A mesma coisa é que se o cliente ou se os liderados dão notas muito diferentes, né? Então, isso tudo vai auxiliar no processo de uma avaliação ainda mais isenta e com mais informações estratégicas para aperfeiçoar a gestão das pessoas dentro da organização. Enfim, tem outras técnicas também, vocês vão conhecer mais sobre a avaliação de desempenho no conteúdo do livro e eu estou à disposição também de vocês para a gente discutir mais sobre tipos de avaliação, técnicas de avaliação. Também tem coisas muito específicas que a gente precisa tratar sobre a elaboração dos questionários, né, das entrevistas que são aplicadas para se realizar essas avaliações. Então era isso que eu gostaria de tratar com vocês na nossa aula sobre avaliação de desempenho. Mais uma vez agradecê-los pela participação, pela a troca de conhecimento que vocês trouxeram. A turma realmente tem contribuído para o aperfeiçoamento, para a melhoria dos conhecimentos na área de gestão de pessoas e espero que vocês se sintam motivados a estudar mais sobre gestão de pessoas, a fazerem trabalhos científicos, a realmente pesquisarem mais sobre isso, trabalhos de extensão também. E, como sempre, eu fico à disposição para o que vocês precisarem. Bons estudos, boa prova e sejam realmente aí felizes nos cursos de graduação aqui da Faculdade CNA.
Até mais e até a próxima.